Olá, investidor. Meu nome é Wagner Caetano. Iniciamos agora mais um programa Na Mira do Trader, o nosso bate-papo semanal, onde eu trago aqui as minhas expectativas para a semana, fazendo aquele overview, aquele panorama do mercado doméstico e também alguns benchmarks internacionais. Para quem não me conhece, sou trader profissional, diretor da Top Traders e acredito que o caminho para o investidor está em montar uma carteira para o médio prazo, proteger essa carteira em momentos de turbulência como o atual, através de operações com dólar e índice futuro, e também poder aproveitar plenamente os movimentos através desses mini contratos também, utilizando a própria carteira como margem de garantia, o que pode ser feito também se você tiver investimentos de renda fixa como Tesouro Direto, CDB e afins. Ok, eu tenho aqui, pessoal, amanhã é o último dia do Masterclass Transmissões ao Vivo, 31/10/2017, nadando com os tubarões. Então, você vai aprender a seguir o rastro dos grandes investidores e eu vou ensinar como identificar a movimentação dos grandes players, né? Grandes investidores individuais, geralmente bancos, corretoras. Não sei se você sabia que hoje 80% das operações são feitas por robôs, por algoritmos. Então, eu vou te ensinar a identificar isso daí, seguir o fluxo e aumentar as suas chances na renda variável. Para quem estiver inscrito até amanhã, dia 9/11, vai ganhar um fluxograma operacional, né, onde você vai aprender passo a passo a minha filosofia, num fluxograma desenvolvido em mais de 15 anos operando na Bolsa de Valores, tudo condensado, ilustrado em um fluxograma. Então, todos os inscritos receberão um fluxograma e uma videoaula explicativa sobre ele. Participe, coloca nome, e-mail, vai estar inscrito, assiste amanhã ao vivo e depois tem acesso aos 3 vídeos que ficarão gravados à sua disposição. Peço que você compartilhe com seus amigos, para que todos tenham acesso a essa iniciativa gratuita e que tenham o melhor proveito possível do treinamento, essa iniciativa educacional gratuita. Pessoal, nós estamos com uma audiência muito boa aqui no canal do YouTube, beirando 2.000 visualizações por vídeo. Temos aqui da semana passada o Radar, o Na Mira do Trader, agradeço a audiência. E peço que quando você assistir o vídeo, você deixe o seu like, compartilhe também com os seus contatos, para a gente poder alcançar o maior número de pessoas possível, uma vez que o nosso trabalho é independente, né? Nós não estamos ligados a nenhuma casa, então somos uma voz livre para estudar o mercado. É uma conversa de trader para trader. E tem o site aqui da Top Trader, se você colocar seu nome e seu e-mail, tudo aquilo que a gente fizer, curso, treinamento, novidade no YouTube, se for ter alguma coisa presencial, tudo aquilo que ocorrer dentro da Top Traders, você vai ser informado gratuitamente, ok? Então vamos aos gráficos, começando pelo Ibovespa. Pessoal, semana passada eu comentei que nós tínhamos aqui uma novidade no Ibovespa. O mercado desde junho ele vinha fazendo topos e fundos ascendentes. Porém, existiu a quebra dessa movimentação no mês agora de outubro, que é um mês que, quando o mercado vem de uma alta muito forte, é um mês histórico para fazer topo. Então o mercado veio, fez esse topo aqui, né? Isso daqui é um doji, lápide Gravestone Doji, e fez esse topo mais baixo que o anterior no dia 16. Isso enquanto estava todo mundo aí dizendo que o mercado ia subir, que era alta e tal. Eu dizendo, pessoal, tem uma coisa diferente aqui, um topo mais baixo que o anterior. Diferente, por exemplo, dessa movimentação, que foi uma correção aguda no preço em direção à média de 21 e às linhas de tendência. Aí o mercado veio numa região manjada aqui de 75, um pouco acima de 75 mil pontos e fez um novo topo mais baixo que o anterior. Entrou venda de novo.
Aí o que que eu fiz? Eu desenhei uma linha de tendência de alta de médio prazo, essa daí pontilhada em azul, uma linha de tendência de baixa conectando esses novos topos e uma linha de tendência de alta reforçada em azul de prazo mais curto. Então o mercado ele fez um quarto topo mais baixo que o anterior, demonstrando aqui um rompimento falso da LTB. A LTA de médio prazo não foi rompida, o mercado veio, pressionou as médias e temos hoje uma segunda-feira de forte correção, como eu indiquei no meu informe cenário de manhã, que essa região seria violada, né? A mínima dela era 75,180, ela seria violada, projetando mais uma pernada de baixa para o mercado. Então, assim, nada impede que o mercado reaja e feche acima de 75,180. Ele deixando uma sombra inferior, ele sinaliza reação e possível repique. Mas não é o que a gente está vendo. Tem uma Marubozu, por enquanto, baixa de ponta a ponta. Então, a continuidade da baixa é o caminho mais provável. Teoricamente, o mercado viria em 73,125. Eu não sei se vem aqui. Eu sei que eu estou vendido e estou monitorando a operação. Ok? Falando aqui, pessoal, do índice futuro, só para recapitular a minha última operação, né? Minha última operação, o mercado veio a 77,760, nós fizemos uma venda com médio a 77,590. Isso, assista aos radares da semana passada que você vai ver o histórico aí, onde eu falei passo a passo dessa operação, dia a dia, tá? Os radares de terça, quarta, quinta e sexta. Nós fizemos a venda, maravilha, com base numa leitura nossa que esse topo não seria rompido, né? O mercado realmente caiu na quinta-feira e na sexta-feira eu realizei, eu vou até mostrar no gráfico intraday aqui. Na sexta-feira, quando o mercado foi a 76.500, numa pernada de baixa, nós realizamos lucro da metade da posição. Aí ele repicou. Então ele fez mínima aqui a 76.170, a gente comprou a metade da posição vendida integral a 76.500. Quando o mercado fez um movimento de repique, nós vendemos essa metade de novo a 77.055, 77.050, foi a mercado. E ele desabou de novo, deixando aqui um ombro, cabeça a ombro que eu indiquei na sexta-feira. Hoje, quando o mercado abriu derretendo, nós zeramos 25% da posição, eu e o meu grupo, a 76 mil pontos. Então, um quarto, 25% da posição nós liquidamos. Só que o que o mercado fez, pessoal? Um movimento de pullback. Ele voltou para testar essa região que era suporte de 76 mil pontos como resistência. Aí entrou venda, você vê que teve um acréscimo de volume na ponta vendedora, empurrando os preços para baixo. Vale notar duas coisas aqui. A primeira, que nós temos aqui um gap aberto. E que esse gap aqui, o mercado tem memória, né? Que estava aberto desde o início de outubro, foi fechado no pregão de hoje. Eles falaram, professor, mas aí eu continuo vendido? Pessoal, aí tem um outro gap aqui, é uma questão de acompanhar. O mercado está indicando mais queda e vamos acompanhar. Eu acho que dá para ter essa região aqui como suporte, ó. 74,828, que seria 74,830, né, de 5 em 5. 74,895 é uma região que você tem que ficar atento e também a região do gap. Por enquanto eu mantenho a minha venda, 75% da venda, estou monitorando. Nós temos um ombro, cabeça a ombro acionado, indicando uma possibilidade maior de queda sim. Ok? Então acertamos novamente a entrada, quase na máxima do movimento. Liquidamos uma parte perto da mínima, vendemos novamente aqui no 75,055 e aí poderia falar, não, eu estou vendido integral. Não estou. 25% nós colocamos o lucro no bolso, 75% está correndo, fazendo dinheiro, protegendo a nossa carteira para voltar às compras quando o mercado virar, quando os touros tomarem o controle novamente. Certo?
Falando do dólar, semana passada nós saímos nessa movimentação de alta perto dos 3.300 pontos. A gente estava cantando a alta desde aqui de baixo por causa do ombro cabeção ombro invertido e uma figura simétrica. O mercado fez um candle de queda muito forte na sexta-feira e hoje o que ele fez? Ele se apoiou na região de 2.230, 2.240 aqui, está subindo. Eu estou líquido observando a movimentação do dólar em busca de oportunidade. Ele tem uma inclinação mais para compra, né, nesse momento, né, pessoal? Eu vou mudar o tempo gráfico aqui para 15 minutos. Se você olhar aqui um gráfico de 15 minutos, o que me chama a atenção? Ele tem claramente aqui topos e fundos ascendentes, mas eu estou com receio da gente ter um ombro cabeça a ombro aqui. Então eu preferiria aguardar mais um pouco para ver se quebra aqui essa figura, mas eu estou acreditando, sinceramente, que nós podemos ter um movimento comprador, mas eu não estou seguro ainda a ponto de me posicionar. Essa resistência aqui pode gerar vendas, mas também entrar short aqui, não sei se é o momento, quer dizer, o dólar não me parece algo tão claro, eu estou estudando a moeda em busca de uma oportunidade. Mas fizemos uma bela operação aí, praticamente pegamos o movimento de ponta a ponta. Ok? E vai virar também o contrato de dólar, amanhã já entra liquidez no contrato seguinte, né? Então ficaremos atentos aí, formação de PETAX, rolagem, que é a transferência de um vencimento para o outro. E aí eu acompanho com vocês no radar de amanhã essa movimentação também. Ok? Falando um pouco aqui das bolsas internacionais, pessoal, Dow Jones na tela. Eu tenho o benchmark norte-americano em correção de 0,30 hoje. Tá aquela história lá da nomeação do novo presidente do Fed, aquela coisa toda, Banco Central Americano. E, por enquanto, é uma correção no tempo. É aquela correção bem lateral, né, leve, como ocorreu aqui. Vamos ver se ela continua sendo uma correção no tempo para uma alta posterior, ou se o mercado vem em busca da média de 21, ou perto disso, como ele fez aqui no final de setembro. Ok? Eu acredito que ocorra uma busca pela média, que ou a média vai se aproximando, ou os preços se aproximam da média. O que eu não acredito, por exemplo, é na continuidade de um rally de alta nesse momento lá para o Dow Jones. E falando das bolsas internacionais, na Europa, né, o mercado lá já está fechado. Vamos dar uma olhada aqui em Londres, no índice FTSE. Lá eu acho que não faz tanto sentido mais manter essas linhas, né? Então eu vou tirar essas retas aqui. Lá nós temos um movimento de alta forte seguido por uma correção. Isso pode sim ser um mastro bandeira, mas o meu sentimento particular é que como o mercado sentiu essa região aqui de resistência, eu acredito que o mercado continue a correção. Eu acredito que ocorra, mesmo que seja uma correção no tempo, mas eu também não acredito nesse momento num rally. É a mesma visão que eu tenho para o mercado americano. Se você for ter uma visão macro, nós temos topos e fundos mais baixos. Ó, eu tive aqui em junho, depois eu tive um topo mais baixo aqui em agosto e mais ou menos no mesmo nível agora em outubro. Então, eu acho que tem uma probabilidade maior de um movimento, a continuidade de um movimento de correção. Aí, observando aqui o índice CAC de Paris, eu vou apagar também esse estudo. Existe ainda um viés, uma memória compradora, mas o mercado ele veio aqui nessa região que eu imaginava. Eu falei para vocês semana passada que dificilmente o índice de Paris iria cair sem antes alcançar essa máxima. E agora a gente marca essa região aqui. Se o mercado passar abaixo dela, ele pode fazer um rompimento falso e acionar um processo corretivo. Vale a pena mostrar aqui, pessoal, que lá na Europa hoje, ó, a FTSE caiu 0,23, Espanha, como a Madrid interveio na Catalunha, subiu forte, vinha em queda, a Alemanha fechou de lado, França de lado, o mercado mais lateral. Ok?
E olhando aqui o índice DAX de Frankfurt, um movimento forte também. Essa máxima foi rompida e faz um movimento que, na minha visão, já é um movimento um pouco mais de cansaço. Um doji, depois de um forte movimento, tem alguns gaps abertos. Eu acredito, por exemplo, que na Europa a gente possa ter uma queda em busca do fechamento desse gap ou desse topo anterior, ou mesmo desse aqui onde está a média. O que eu acho difícil também, apesar de ter uma leitura de tendência de alta muito forte, é na continuidade de um rally, né? Seria interessante se na Europa corrigisse, aqui no Brasil acelerasse um pouco mais a queda e a gente conseguisse pegar os movimentos lá de fora da continuidade da alta como inflexão aqui no Brasil. Seria um cenário muito interessante. E por fim, falando das bolsas internacionais, nós temos aqui Nasdaq, ok? Algo parecido com o Dow Jones, um mercado francamente comprador. Vou apagar essas linhas aqui, mas não demonstrando mais tanta força. Então eu também não acredito na continuidade de um rally, acredito lá num cenário corretivo. Talvez não numa inflexão, mas uma correção suficiente para o mercado brasileiro trabalhar mais alguns dias aqui em campo negativo, ok? Mas deixando claro que lá é um processo de topos e fundos ascendentes. Por exemplo, na Nasdaq não teve quebra ainda desse patamar, dessa movimentação, como no Dow Jones também, diferente do Brasil, que já teve quebra dessa tendência de alta com topos mais baixos que o anterior. Certo? Então é isso. Aí voltando aqui para o mercado doméstico, né? O mercado acelerando aqui a queda do índice e acelerando a alta do dólar. Vamos dar uma olhada nas ações que o pessoal do YouTube pediu. Ok? Essas ações você pode pedir tua ação ali nos comentários. Deixe teu comentário, compartilhe o vídeo, né? Deixa aí o like e fortalece o nosso trabalho. Então a primeira ação que o pessoal pediu é a Embraer. Embraer, a ação mesmo com dólar em alta, a pessoa ela não reage. Eu até comentei na semana passada num estudo que eu fiz que eu achava que a Embraer, antes de tocar essa região aqui, ó, de suporte 14,80, 14,70, 14,60, ela não subiria o que ela tem feito. Está muito longe da média, então você não tem uma queda assim com mais pujança, mas está longe da média. Mas está em tendência de baixa. Então, agora, a ação nessa região de suporte, ela já começa a chamar a minha atenção. Aí eu sou bem sincero em dizer, aí a ação sim, ela chama a minha atenção para uma possível entrada na ponta compradora, mas aí teria que ter um sinal consistente, um sinal de virada, que é algo que o papel ainda não apresenta, ok? Mas ela começa a ficar interessante sim. Aí eu tenho Porto Seguro, PSSA3 que o pessoal pediu. Né? E depois das ações do YouTube eu vou falar das Blue Chips, ok? Petro, Vale, YouTube, Banco do Brasil e Vale também as criptomoedas. Pessoal, o movimento de Porto Seguro, ele é bastante claro aqui, topos e fundos ascendentes, só que teve quebra desse paradigma, né? Ela tem feito topos e fundos descendentes, mas diferente de muitas ações, ela já tinha feito isso recentemente. Então pode ser que seja algo característico desse ativo nesse momento. Ela fez aqui entre maio e julho. Mas chama atenção pelo fato de estar fazendo topos e fundos ascendentes. Então está em tendência de baixa, ela pode sim estar formando uma astro-bandeira com essa bandeira em forma de flâmula, mas já passou muito tempo. Geralmente uma bandeira ela é mais caracterizada por uma correção no preço e mais curta, né? Então esse padrão pode ser, por exemplo, um triângulo descendente, que é um padrão que pode levar o mercado a uma forte alta caso a linha
de tendência de baixa seja rompida ou até uma inflexão caso essa região de fundo seja violada. Então é uma ação que, para quem está posicionado aguardando, ela está perto de uma definição para operar short ou na ponta compradora. Uma ação, às vezes eu falo, o papel não está interessante, está um gráfico chato, aí esse gráfico, por exemplo, ele está muito interessante. Falando de Klabin, KLBN11, aí na tela. As ações desse setor subiram muito forte, né? E o que eu falei da Klabin, por exemplo, semana passada? Para quem estava comprado, pessoal, se algum dia fechasse abaixo de 19,62, eu cairia fora do papel. E ela fechou, né? Ela fechou, depois ela fez um pullback já com mínimas menores aqui no dia 25. E ela não tem força para passar, pode ter caracterizado aqui sim um topo duplo. Tem um topo duplo maior e um topo duplo menor aqui formado no mês de outubro, com alvo provável em 18,08. Então essa é a leitura para o papel, especialmente se as médias, a média de 5 já está apontando para baixo, a de 21 está começando, ela pode fazer um movimento corretivo no mínimo aqui, se perder 18,08, pode sim buscar R$17, ou esse topo anterior a 17,54. Seriam pontos de suporte, mas a ação está mais enviesada para a venda nesse primeiro momento. Falando de Grendene, GRND3. Grendene aí na tela, eu vou tirar esse estudo aqui de volatilidade. A Grendene, eu comentava com vocês que ela tinha um volume muito forte aqui, me chamava a atenção, mas que eu só faria uma compra se o ativo rompesse essa linha de tendência de baixa aí que eu destaquei em azul. Eu acho muito difícil, se o mercado como um todo fizer realmente um movimento corretivo um pouco mais forte, que ela continue uma alta antes de tocar essa LTA. Então essa é a visão que eu tenho. Ação interessante sim, mas não para comprar agora, na minha opinião. Só se ela romper essa LTB ou se ela passar por um processo corretivo aqui, ou um sinal muito concreto aqui de fundo na linha inferior desse triângulo, ou até de repente, quem sabe, um retorno aqui até R$23,12, R$23, mas seria uma queda muito forte, né? Mas é um ativo a ser estudado. Tem ponto de compra, ponto de stop para quem está comprado e possíveis compras em cenários de correção mais aguda. Então é uma ação que, assim, por exemplo, como o Porto Seguro, se mostra também muito interessante. Ok? Então já vimos aí a pedidos em Embraer, Porto Seguro, Klabin, Grendene. Vamos dar uma olhada aqui em Leve 3. Ok? Então, Leve 3 a gente tem aí na tela. Eu comentava com vocês que eu jamais compraria o ativo perto de alvo, né? Então essa região aqui é alvo, 22, 22,34 é possível alvo. Essa região aqui de cima é uma região de resistência longe de média. Mas a ação tem um ombro, cabeça a ombro, e ela pode sim estar fazendo uma figura simétrica. Então ela começa a me chamar a atenção. Então, pessoal, essa história de comprar ação lá em cima, longe de média, chega a ser um pouco ingênuo, assim, né? Porque você pega o ativo, você dá liquidez pro comprador que comprou antes de você, para aquele dinheiro esperto sair fora, né? Então, às vezes você vai errar, mas uma parte das vezes, se você tiver paciência, você acerta. Então, tomando como base uma possível figura simétrica, a Leve 3 me chama a atenção. Movimento parecido com aquele que nós vimos no dólar, por exemplo. Certo? Então, nós já vimos 5 ações. Geralmente eu faço 5 no dia. Eu vou fazer mais uma, tá? Para amanhã vão ficar Sula 11, TGMA3 e SNLS3. Hoje eu vou falar da Elbor também. Ok? Eu vou falar da Elbor e vou falar da CNA, né, pessoal? CSN, né? CNA. CSN A3, né? Saiu o balanço, eu não posso deixar de falar, né? Então, pessoal, falando da Elbor, é uma ação que eu até comentava com vocês, né? Ela não demonstra, assim,
seja por liquidez ou situação gráfica, algo interessante. É um setor que costuma sim subir em cenários de queda de juros, mas não tem uma reação, por exemplo, desse ativo, né? Ela fez um ombro cabeça ombro esquisito aqui, mas fez. Quando ela perdeu 2,25, ela fez um pivô de baixa. Eu já vinha estudando o papel. Tinha esse ponto aqui que era um suporte, também foi perdido a 2,35. E ela fez deixou um gap aqui, que é um gap provavelmente... aí a gente fica na dúvida se é um gap de corte, né? Ou se é um gap de medida. Se for um gap de medida, ela pode encontrar suporte em breve, que seria mais ou menos a metade do movimento, né? Então você conta aqui pelos quadrantes, ó, ela teria mais um espaço, talvez aqui até 1,83 para fazer um fundo e voltar a subir, ou quem sabe 1,96, né? A dúvida é se esse gap é de corte ou se ele é de medida. Dá uma impressão maior que ele seja de medida para marcar a metade do movimento, mas às vezes engana também, o mercado acelera e ele acaba sendo de corte e a ação continua em baixa. Quer dizer, não tem nenhum sinal de força compradora nesse ativo no momento. Ok? Aí dando uma olhada aqui no que está acontecendo no mercado caindo forte. Tem situações aqui que a gente vai ter que estudar, né? Eu não posso deixar, por exemplo, passar a AMAR 3 aqui. Vamos fazer um estudo de AMAR 3. E vamos fazer um estudo de CSN também. Eu vou falar de SUSB ali, que está derretendo também. A gente falou de Klabin, né? Então, SUSB5, pessoal, ela tem um sinal ali de topo duplo também, né? Mesmo com dólar, esse setor não está subindo, né? Então, para quem de repente é mais resistente para o stop, primeiro aqui, né? Ela tinha 21,19. Quando ela rompeu 21,19 e passou abaixo desse ponto, era um rompimento falso. Ela deixou esse candle aqui, que é praticamente uma shooting star, e está deixando uma Marubozu hoje. Para quem de repente está insistindo numa posição comprada, ela aciona stop. Se fechar abaixo de 19,60, já aciona stop para quem ainda não saiu. Agora abaixo de 19,33 deve entrar mais venda, e abaixo de 18,87 mais venda. Eu vejo esse papel, pessoal, na região de 17,50 aqui, dentro de alguns pregões. É uma visão que eu tenho aí. E falando de AMAR 3, né, é aquela história, o varejo ele já vinha dando sinais de exaustão, sem novidades esse movimento aqui. Né? Então, é aquilo que eu comentei com vocês. Se eu tivesse ações do setor, ou eu estaria protegendo muito bem com dólar em índice, caso eu não quisesse vender, ou então eu estaria já há muito tempo colocando meu lucro no bolso. Então, claramente aqui ela trabalha dentro de um canal. Isso daqui é como se fosse um... É que na verdade aqui eu não vou conseguir, eu prefiro desenhar uma cunha. Vamos lá então, vou desenhar manual. Mas deu para entender a ideia ali, né? Então você consegue traçar uma linha de retorno nessa parte inferior do ativo. Como você consegue traçar uma linha unindo ali em cima uma coisa assim, talvez, vai. Né? Mas a gente vê ali que existe uma força vendedora na ação. E principalmente abaixo de 8,59, ela perde força. Então, ela repica até a linha aqui e depois entra uma força vendedora muito forte. Eu vou deixar isso aqui pontilhado para a gente conseguir acompanhar. E vou deixar a extensão contínua também, para que a gente possa ter aqui continuidade desse estudo. Mas está claramente aí fazendo topos e fundos descendentes, pelo menos por enquanto o ativo inflexionou. E falando também de CSN, na CSN eu até comentava que para quem tinha a posição, ela deveria cair, porque isso daqui é um triângulo
descendente, padrão de continuidade, mas tinha uma outra linha aqui, e que na perda dessa linha, na região de 10 aqui, pessoal, era a venda até para posição short, né? Que ela deveria buscar o 8,92 com facilidade e depois fechar esse gap. Tá fechando o gap, de repente para quem está vendido vale a pena começar a realizar lucro, colocar 20, 30% da posição no bolso aí, mas ela tá com um cara que cai mais, né? Mas pessoal, fechou gap, atingiu o topo anterior, no mínimo eu colocaria 20 a 30% da posição vendida de lucro no bolso, ok? Mas está fazendo um movimento aqui de queda, principalmente enquanto abaixo de 8,92 ela vai ser pressionada. Falando das blue chips, Petro 4 hoje está caindo de leve. Se ela fechar assim, pessoal, chama a atenção o seguinte, ela vai estar longe da média de 21 e ela pode deixar o desenho aqui de um arame da mulher grávida de topo. Então fiquem atentos. Aí falando de Vale 3. Vale 3, pessoal, pelo que caiu o minério lá na China, tá caindo pouco hoje. Ela tem um desenho de ombro, cabeça, ombro invertido, meio maluco aqui com a neckline inclinada, mas as médias estão apontando para baixo, a de 5 está quase cruzando a de 21 de cima para baixo, e enquanto abaixo de 32,91 ela está na mão dos ursos, lembrando que tem gap aberto aqui. Então tá mais para venda. BBAS3, movimento manjado, a gente já tinha cantado a bola aqui do topo duplo, né? Que era um momento bom de realizar lucro, de trabalhar até short, perdendo 35,97 com convicção. Ela projeta 34,83, mas eu acho que ela vem até os 34,19 aqui, que é um alvo que eu já estou cantando há muito tempo. Ok? Essa bola aí dos bancos a gente já está falando há um tempão para vocês. Aí a BBDC4, nós dissemos que ela tinha um ombro, cabeça, ombro aqui, está acionando, perdendo a neckline, no mínimo ela vem até 34,35 pelo que indica o gráfico, com potencial de repente de buscar aqui 33,35 ou até o 33,07, 33,06. Está acionando um oco, um ombro, cabeça, ombro nesse momento, ok? E aí falando de Tube, e Tube 4, acionando um ombro, cabeça, ombro também. Está aqui a neckline reforçada, ela deve testar aqui o 42,75 como um ponto-chave. O rompimento desse ponto pode projetar a YouTube em 41 aqui no topo anterior, que coincide com essa região aqui de enrosco. Ok, pessoal? E hoje eu vou falar do Bitcoin, focar aqui nele, para não ficar um programa muito longo nas criptomoedas. Bitcoin, hoje eu vou colocar aqui aquele... Eu vou mostrar aqui para vocês um link para quem não pegou semana passada, que tem as cotações. Né? Tá 6.083 aqui. Aqui tá 6.075, não tem como eu falar uma cotação oficial, depende de você estar vendo aqui no Brasil ou internacional. O que a gente está fazendo aqui, que eu conversei com o pessoal do Cartesia, é tentar colocar em dólares, para ficar o mais parecido com o mercado lá fora. Então, Ethereum, por exemplo, está caindo, o Ripple caindo, Bitcoin Cash. Dia 13 vai ter um fork muito importante, que é um divisor de águas na história do Bitcoin. Eu vou até apresentar isso daí no Visão Técnica. E ele está novamente aqui rompendo a região de 6.060. Não sei se esse oco aqui fica para trás, né? Mas está deixando um candle ali, que é um candle... Aí eu estava falando com o aluno hoje, ele falou, professor, esse desenho tem tudo a ver, porque dá uma olhada ali. Se for realmente um oco, a neckline seria inclinada, então, teoricamente, ela faria um fundo, um topo um pouco mais alto mesmo. Então, a gente pode ter alguma coisa parecida com isso, trazendo o Bitcoin para baixo. Então, ela tem aí um possível desenho ali de uma simetria. Isso daqui poderia, talvez não ser exatamente um oco, mas a gente poderia interpretar isso daqui, de repente, como uma cunha, né? Então, eu, por exemplo, se tivesse... É aquilo que eu repito, por exemplo, ali em Petrobras e que eu vinha falando nos bancos e eles estão derretendo agora. Se eu tivesse, eu estaria, isso daqui é uma cunha de alta, que geralmente antecede o movimento de baixa, aí eu venderia e colocaria o lucro no bolso. Ok, pessoal? Então é isso aí. Convido para compartilhar o vídeo, deixar o like
Inscreva-se no Masterclass, último dia amanhã. E um forte abraço, espero que esses estudos contribuam para a sua preparação para a semana. Então, tudo de bom, nos vemos amanhã no Radar. Meu muito obrigado, um abraço.